Shalom, shalom, bom dia, bom dia. Bom dia, mulher de Deus, bom dia, mulher sábia, bom dia, mulher posicionada. Seja muito bem-vinda, glória a Deus. Deus é fiel, justo e poderoso e nós estamos aqui mais um dia nessa live para ouvirmos direções do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Seja muito bem-vinda, shalom, shalom, minha amada Fátima Lemos. Deus te abençoe, minha querida, em nome de Jesus. Vamos consagrar o Senhor esse dia, consagrar o Senhor essa live e declarar que Ele é o nosso Deus. Que tudo aquilo que Ele disse sobre nós venha se cumprir em nome de Jesus. Até que a vontade do Senhor se cumpra por completo, em nome de Jesus. Pai, eis-nos aqui mais uma vez, Senhor. Nós estamos aqui, Deus, nesse compromisso, Senhor, contigo, Pai. Oramos nesta hora, Senhor, entregando as nossas vidas perante a Tua face, Senhor. Nós queremos que a Tua vontade prevaleça. Deus, nós queremos que se cumpra a Tua vontade em nós, Senhor. A Tua vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável, Senhor. Vem sobre nós, ó Deus eterno. Vem sobre nós com a Tua mão poderosa. Vem sobre nós com a Tua unção, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, oramos para que a Tua luz resplandeça, Senhor, sobre as nossas mentes, tirando e dissipando todas as trevas, em nome de Jesus. Nós queremos, meu Pai, estar aliançadas com a Tua luz. Por isso nós estamos aqui consagrando as nossas vidas ao Senhor, declarando que este é o dia que o Senhor nos traz clareza. O Senhor abre os nossos olhos com discernimento e nós viveremos a Tua vontade, Senhor. Pai, nós pedimos perdão ao Senhor por cada pecado cometido contra Ti, Senhor. Vem purificar o nosso eu interior. Vem purificar, Senhor, as raízes, Senhor, da nossa alma, Senhor. Vem arrancando toda ferida, Senhor, todo impedimento, todo bloqueio, tudo aquilo que faz com que nós não venhamos estarmos sempre da Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, nos traz revelação da Tua palavra, Senhor. Traga revelação na Tua palavra, Senhor, através desta live, Senhor. Ó Deus, que cada palavra fala aqui, Senhor, seja recheada da presença do Teu Espírito. Espírito Santo, revela o Cristo que nós precisamos conhecer. Nós queremos nos aprofundar no conhecimento da graça, do favor do Senhor. Ah, Pai, nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Colocamos cada mulher agora em nome de Jesus. Eu declaro agora que essas mulheres recebem a armadura do céu, a armadura completa da mão do próprio Senhor, e essas mulheres se posicionam porque elas são sábias e elas estão aqui porque elas entendem o que elas precisam. Somente pode vir do Teu trono, Senhor. Cumpra a Tua vontade, Senhor, em cada área da vida dessas mulheres. Eu oro, Pai amado, pelos ministérios, apresentando também, Pai amado, as profissões, cada fazer, Senhor, cada mulher que se posiciona, ainda que seja, Senhor, dentro do lar, como uma doméstica. Eu oro para que a Tua bênção repouse, Senhor, sobre cada tarefa a ser feita, Pai. Que o Teu propósito se revele, Senhor. Não deixa que essas mulheres sejam mulheres que vivem vagueando, meu Senhor. Ó Deus, não deixa, Senhor, que elas estejam, Senhor, se perdendo, ó Deus, entre os pensamentos, mas que elas se posicionem, Revela, meu Pai, revela a Tua vontade, Senhor. Revela a Tua vontade para nós. Revela-nos os próximos passos que nós temos que dar. Revela-nos e nos ensina, Senhor, a caminharmos contigo, livres de toda ansiedade, de toda inquietação. Nos ajuda, Senhor, para que nós não lancemos por completo, Senhor, perante a Tua face, Senhor. Queremos mais da Tua palavra, Senhor. Queremos a revelação do Cristo ressurreto. Queremos viver, Senhor, os Teus milagres como igreja, como esposas do leão da tribo de Judá. Nós queremos viver as Tuas promessas, Senhor. Traz-nos descanso, Senhor, nesse dia. Traz-nos a reflexão que a nossa alma precisa, Senhor. Ajuda-nos a descansar em Ti. Eu consagro a Ti, Senhor, essa live, declarando que o Senhor é o dono dela.
O Senhor é o dono da minha vida. O Senhor é o dono do meu ministério. Faz prosperar, Senhor, segundo a tua poderosa vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe, Senhor, a nossa adoração nesse dia como um cheiro suave às tuas narinas, Pai. E vai tirando todo cansaço, todo impedimento, toda inquietação e lava-nos por completo, Senhor. Fortalece a nossa fé e nos renova dia após dia, de glória em glória. Eis-nos aqui, Senhor. Que se cumpra em nós a tua vontade. Que aqui na terra seja feita a tua vontade como ela é no céu. Em nome de Jesus. E em concordância nós selamos esta oração, declarando o nome do Senhor acima de todo o nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Confia, mulher. Crê no Senhor Jesus. Renova sua fé e vamos que vamos. Glória a Deus. Estamos aqui para mais um dia. Eu quero desejar aí as boas-vindas para todas vocês que estão chegando. Deus abençoe poderosamente a vida de Elienais, Jussara, Tayla, glória a Deus, Érica, Deus abençoe todas vocês em nome de Jesus. Deus é fiel, justo e verdadeiro e vamos seguir em frente aqui no propósito com o Senhor. Hoje a nossa live nós vamos falar sobre vida profissional sem propósito. Eu estou me lembrando o tempo inteiro nesse mês daquele livro Uma Vida com Propósito. Se vocês não leram ainda, leiam, é poderoso. E o versículo-chave de hoje está lá em Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24. É um versículo que me confronta bastante e talvez até por isso que eu goste tanto dele. Eu sempre nas minhas orações tenho pedido ao Senhor para que seja assim. Olha o que diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então a herança, ela vem daquilo que quem está acima de nós tem para nos dar. E a palavra de Deus diz que o Senhor, ele nos abençoa de acordo também com os nossos plantios. Aquilo que você planta, você colhe. Então a sua herança também faz parte das suas escolhas. Existem heranças, a herança você não tem o direito de escolher. Agora, no processo, no princípio aqui do plantar e colher, você tem o direito de escolher o que você vai plantar. Agora você não tem o direito de escolher o que você vai colher. Por quê? Porque você vai colher de acordo com aquilo que você plantar. Então a sabedoria está em plantar, sabendo que está plantando a semente certa para que você tenha uma boa colheita em nome de Jesus. E eu creio que hoje Deus, nesse tempo, na verdade, Ele quer realinhar os nossos corações aos seus propósitos verdadeiros. E lógico, como nós estamos aqui tratando da área de serviço, isso também inclui a vida profissional. Muitas pessoas, elas olham para a sua vida profissional como algo insignificante. Muitas vezes focam na questão do ganho financeiro, achando que isso aí é o suficiente, que o propósito de Deus na vida profissional é abençoar com salários altos ou com promoções dentro do emprego e por aí vai. Então, muitas vezes o propósito, como eu falei ontem, a motivação está errada e por causa disso o propósito ele se perde. Então, quando a motivação é o salário, quando a motivação é a promoção, quando a motivação é o ganho que você vai ter, então não tem propósito nisso, não tem um propósito definido, um propósito de manifestar o reino. Então você pode até crescer, você pode até dar resultado, mas jamais você vai dar frutos, porque existe aí uma diferença. Então essa live, nós estamos aqui para ouvir direções do Senhor. E uma frase que eu quero falar para vocês é que o propósito não é o sucesso. O propósito está exatamente na obediência. Quando você vive em obediência, você cumpre o propósito. E eu me lembro que quando o Senhor ele me pediu
para que eu viesse estar entregando a minha empresa, para que eu pudesse me alinhar ao propósito dele, foi muito difícil para mim. Muito difícil. Por quê? Porque, para quem não sabe, eu sou pedagoga. Então eu sou da área da educação desde criança, né? Que esse propósito do ensino já estava dentro de mim. Como a palavra, eu não tenho como não citar o versículo da minha semana, que está lá no capítulo 1 de Jeremias, é o versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. Então eu já fui escolhida e santificada lá já no processo, porque desde criança o propósito com o ensino, o dom já estava escancarado, e isso precisou ser aperfeiçoado, e dia após dia eu sigo me aperfeiçoando nesse propósito. E quando eu decidi, mesmo mais ou menos aos 7 anos, eu já tinha certeza absoluta de qual seria a minha profissão. Eu já segui isso aí, focada. Aí já fiz o magistério, já fiz a pedagogia, já fiz psicopedagogia, gestão escolar e vários outros cursos voltados para a área da educação. E chegou um momento que eu entendi que eu deveria abrir a minha própria escola, e assim eu fiz. E essa escola, ela esteve ativa na minha mão por 14 anos mais ou menos. E aquela escola ali foi de fato uma escola. Não era uma escola apenas para as crianças aprenderem, era uma escola para treinamento de líderes. Educadores foram treinados ali, e eu fui bastante treinada, inclusive com os meus próprios erros eu aprendi, e com os erros dos outros, e também com os acertos dos outros, porque a dinâmica gostosa está nisso aqui. E o meu foco nunca foi prioridade recursos financeiros. Sempre, desde o primeiro dia que eu abri a escola, eu me recordo que eu abri junto com outra professora. Era só eu, né? Eu, a diretora e a professora, porque em 2 meses eu decidi que ia abrir a escola, embora o sonho já viesse, né? Já no meu coração, já há tempo, já tinha gerado no meu espírito, e quando materializou, foi em um período de 2 meses, assim, para eu montar tudo e colocar tudo na ação mesmo, sabe? Na declaração da palavra, ir lá e fazer. E eu coloquei um propósito, fiz um propósito com o Senhor, de que toda sexta-feira, independentemente de qualquer coisa, nós faríamos um culto de gratidão, oraríamos, nós reuniríamos, oraríamos pelos alunos, pelas famílias, apresentando ao Senhor a semana e propósitos de jejum. E durante todo esse tempo que a escola esteve ativa, nós mantivemos essa mesma linha. Então a escola cresceu, de um funcionário passou a quase 20 por aí, e nós continuamos perseverando, e Deus, ele fez coisas tremendas. Então chega um momento em que Deus diz assim: eu quero você para algo mais, porque o tratamento, ou seja, o treinamento, o tempo do treinamento já passou. Você já aprendeu, você já foi forjada. Inclusive hoje eu tenho capacidade, né, pela minha experiência, de do zero chegar com uma pessoa que quer dizer assim: eu quero abrir uma escola do zero. Eu consigo dar essa capacitação, eu consigo fazer esse treinamento. Por causa de quê? Da minha experiência. Mas chega um momento em que o Senhor trava todas as portas, porque o Senhor já vinha falando. Olha, faz tempo Deus só falava comigo assim: você é contendeira, gente, era terrível. Quando eu ia nas congregações, nos cultos, que Deus usava alguém para falar em profecia comigo, era assim: mulher contendeira, desobediente, e me chamavam de Jonas, e eu ficava indignada, porque na minha cabeça eu estava fazendo tudo certinho. Na minha cabeça eu nasci dentro de uma escola, né? Porque eu gerei aquela escola nasceu de mim, por assim dizer. Na minha cabeça eu ia morrer ali dentro. O meu legado, o meu chamado, tudo seria ali dentro da escola. E chega um momento em que eu entro em crise, porque Deus começa a falar coisas, e eu comecei a me sobrecarregar. Aquilo que era para ser um propósito do Senhor se perdeu. Ou seja, não é que a escola, o propósito se perdeu, eu me perdi dentro do propósito. Lembra ontem da nossa live? Eu perdi o meu coração
lá dentro, de tanto eu querer fazer. Por quê? Porque até certo ponto eu permitia que o Senhor trabalhasse, que o Senhor fizesse, mas em determinadas situações, em âmbitos assim, eu não queria abrir mão do meu próprio eu não queria abrir mão do meu próprio orgulho, eu não queria abrir mão do processo que eu precisava me lançar, eu não queria abrir mão de me lançar nesse processo de cura e de libertação. E várias áreas, feridas da minha alma, fragmentos da minha alma estava toda despedaçada em algumas áreas, e eu não queria me render a esse processo. Então, quando eu resisti, querendo fazer as coisas do meu próprio jeito, as coisas começaram a travar, porque algumas coisas aconteceram assim também, porque eu até mesmo sem saber e também sabendo outras coisas, eu fiz coisas que descumpriam os princípios da palavra de Deus. E princípio é algo imutável. Não adianta, se você cumprir princípio, você pode ser a maior pecadora. O fruto vai vir de acordo com o princípio que você cumprir. É por isso que nós vemos aí muitas vezes o ímpio prosperando mais do que o cristão. Por quê? Porque ele cumpre princípio, mesmo sem saber. Então o fruto está sendo plantado, o resultado, a colheita com toda certeza vai vir. E chega um momento em que o Senhor trava literalmente, quando eu entro em colapso, quando eu entro em um nível de ansiedade tão absurda que eu comecei a passar mal. Por quê? Porque eu não me via. Eu não me via dentro daquela história, não me via da forma como eu deveria me ver, como um instrumento, como uma pessoa que estava ali para servir ao Senhor, ao invés de servir a mim mesma, ao invés de servir ao meu tempo, ao invés de servir ao dinheiro. Muitas vezes o dinheiro ele passa a ser o nosso Senhor através dos nossos comportamentos. E Deus ele começou a chamar a minha atenção por causa de que tem uma promessa liberada sobre mim. Tem uma promessa de que desde o ventre eu fui separada, escolhida, santificada. Então Deus ele não quer perder a mim e a você. E o que acontece é que eu entro em crise de ansiedade, e aí passei um ano de 2017, foi um ano terrível para mim, mas também foi um ano que o Senhor disse: eu paraliso você por completo, para ver se você me ouve, porque Deus já estava falando comigo, e eu não dava atenção. Eu achava que Deus ele ia me ver pelo muito fazer. E aí esse muito fazer era cuidar da vida de todo mundo, cuidar de tudo e de todos e me ignorar por completo. Então eu não tinha hora de me alimentar, eu não tinha hora de dormir, mas tinha hora de acordar todo dia. Dormia pouquíssimas horas, me alimentava super mal, cuidava muito bem das minhas filhas nessa questão de alimentação, mas a minha alimentação, nossa. Então foi um tempo que eu estava explodindo de gorda, de tão gorda que eu fiquei por causa desse descontrole. Eu cheguei a pesar 103 quilos. Pensa que coisa terrível, que quando eu olho assim, meu Deus do céu. Então chega um momento em que eu entro em crise de ansiedade, aí o Senhor diz: para tudo. Para, porque agora você me ouve. Aí depois de muito resistir, eu me submeti ao tratamento, ao acompanhamento com o psiquiatra, ao acompanhamento com o psicólogo, com o neurologista e todo esse amparo que eu precisava. E foi daí que começou o meu processo do mergulhar na minha libertação. E Deus, ele, em sua misericórdia, ele foi forjando e colocando muita coisa no lugar. Daquilo que eu tinha cometido de erro, o Senhor ele foi trazendo respostas, ele foi ajustando. Então eu entro em um processo em que agora eu preciso me posicionar como gestora, eu preciso mudar o meu posicionamento. Aí eu vou fazer uma mentoria de imagem pessoal com a intenção de mudar esse posicionamento. Gente, quando eu entro nessa mentoria, aí aquilo que aconteceu em mim foi algo surreal. Foi algo simplesmente sobrenatural. Por quê? Porque eu comecei a tirar de mim um monte de mazelas da minha própria alma. Bom dia, meu amor. Tô em live, Então começa a tirar um monte de mazelas da minha própria alma. E aí quando eu saio dessa mentoria, que eu ia estar posicionada, eu estou posicionada, eu estou pronta, porque a questão do posicionamento, postura, roupa, tudo que uma mentoria de autoimagem pessoal propõe, eu já estava, afinada. Mas aí agora, porque quando eu volto para esse lugar, eu não me encontro mais. Eu já não me vejo como uma gestora.
eu digo, Deus, cadê eu? Eu me perdi ou o que foi que aconteceu? Então eu passei 2 anos na frente da escola, direcionando a escola, e todo mundo, ninguém me reconhecia. O que foi que aconteceu com o Gleide? Me perdi, né? O Senhor me transformando. Ali já não era eu me perdendo em mim mesma, era eu me achando em Cristo. Foi no meu processo de autoconhecimento, de libertação, de cura, que eu comecei a encontrar Deus de verdade, que eu comecei a ser transformada. E aí esses 2 anos foram 2 anos de desmame, em que o Senhor dizia claramente para mim, o seu propósito até aqui se encerra dentro deste lugar. E Deus falava nitidamente, em sonhos, em profecias, na palavra, no meu espírito. Gente, foram 2 anos terríveis, porque se eu pudesse nem ir lá na escola eu pisava mais os pés. E quem me conhece aqui sabe o quanto que eu tinha uma paixão assim surreal. E aconteceu todo esse processo comigo. Então, quando eu entro nesse processo de desmame desses 2 anos, que eu finalmente decido obedecer, eu estava lá no propósito certo, que é o propósito de estar ensinando, né? Porque um dos dons ministeriais que o Senhor colocou sobre a minha vida foi o dom de mestre, que eu estou desenvolvendo, a verdade é essa. Então, havia um propósito claro. Só que o meu propósito estava em correr atrás de um sucesso. E não era isso que o Senhor estava me chamando. Não era para aquele sucesso que eu achava que era sucesso. Porque o verdadeiro sucesso vem da obediência. E a partir do momento em que eu decidi obedecer, dizer sim para o Senhor naquilo que Ele tinha me chamado. Gente, foi algo assim, ó. Uma decisão de entrega destravou áreas da minha vida, destravou áreas da vida do meu marido, ele, entre aspas, a área ministerial dele, sem ele saber, sem nós sabermos. É por isso que nós precisamos entender a importância de um posicionamento de uma mulher que traz a estrutura da sabedoria, porque uma mudança sua vai impactar toda a casa. Então, quando eu decido obedecer, o Senhor simplesmente, em menos de 1 mês, levanta o ministério do homem, levanta o meu ministério. Aí eu digo, meu Deus, o que é isso aqui? É o poder da obediência. E foi difícil demais. Hoje eu ainda acho difícil? Acho, mas hoje eu não sinto mais tanto, porque isso aí aconteceu, foi em 2023. Então 2024 para mim foi mais desafiador nos primeiros meses, depois, porque quando vai acontecendo também um desmame, a gente vai perdendo aquela dependência. É igual quando a gente toma um remédio controlado. O médico diz, olha, tem que fazer o desmame, tem que parar de tomar aos pouquinhos, porque você ficou muito tempo com aquela substância na sua corrente sanguínea. Então, se você tirar de vez, você tem um choque. Então, foi da mesma forma que o Senhor foi fazendo comigo. 2 anos para eu ir desmamando, para eu ir digerindo aquela ideia, para eu ir aceitando, para eu ir treinando pessoas para dar continuidade ao trabalho. E foi algo assim, surreal. Muito forte. Então, quando eu passava por aquele propósito, por aquele processo todo, eu lembro que a frase que eu estabeleci para o meu ano de 2024 foi: não há renúncia que o propósito não compense. Porque o foco agora ali, o propósito ali mudou completamente. O meu propósito já não era mais o sucesso. O meu propósito era a obediência. Obedecer ao Senhor. E de lá para cá eu venho aprendendo a viver na dispensação do Senhor. Viver de acordo com a vontade do Senhor não é fácil. Porque existem muitas coisas que eu tinha o controle, ou pelo menos eu achava que tinha o controle. Fazia do meu jeito. E hoje quando eu tento fazer do meu jeito, o Senhor logo me repreende. E as portas começam a travar e começa a entrar aquelas crises na mente, na alma. Aí eu digo, já sei, Senhor, aonde foi que eu errei? Então tudo isso aqui é crescimento no Senhor. Então eu estou trazendo para você aqui algo da minha vida profissional. O meu sonho eu tive que entregar ao Senhor. O meu Isaac, aquilo que Ele mesmo gerou em mim ao longo dos anos, ao longo do tempo, porque eu tenho plena convicção do meu chamado na educação, para
transmitir o conhecimento. Agora eu quero muito mais. Eu não quero transmitir um conhecimento vazio. Eu quero transmitir a revelação da palavra de Deus. E você sabe que para revelação você tem que buscar diretamente na fonte. Não é uma revelação da mente humana, de uma interpretação humana, mas é uma interpretação vinda diretamente do Espírito. Então eu tenho desejado mergulhar no mais profundo a cada dia que passa, e eu sei que os desafios vêm. Gente, vem cada coisa que nós paramos assim e dizemos como que nós vamos suportar. Mas quando eu decidi alinhar a minha vida profissional no propósito da obediência, Deus ele foi transformando. Porque quando nós temos um posicionamento em que nós estamos querendo fazer as coisas para o sucesso, muitas vezes nós ignoramos as coisas que acontecem ao nosso redor, ignoramos as pessoas e acabamos com isso descumprindo princípios. Porque muitas vezes nós acabamos pela desonra, seguindo um caminho que não agrada ao Senhor, desonrando pai, desonrando mãe, desonrando marido, desonrando autoridades. Então, quando o ano passado foi um ano que o Senhor ele me confrontou bastante com esse versículo aqui de Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. Eu coloquei ele aqui no meu quarto de oração e todo santo dia eu li aquele versículo, imprimi e coloquei, que eu gosto de fazer. Uma hora dessa eu vou mostrar para vocês aqui o que é que tem de tanta coisa aqui nesse quarto, porque eu gosto de ser o máximo intencional possível. E eu coloquei esse versículo e eu orava em cima daquele versículo pedindo ao Senhor para ele me ensinar. Aprendi 100%? Não, porque a palavra de Deus ela sempre tem algo a nos ensinar. Nós precisamos todos os dias nos lançar e depender exclusivamente do Senhor e da sua palavra. E se nós titubearmos um pouquinho que seja, quando pensa que não, a gente já voltou para a estaca zero, para a estaca anterior. Voltamos novamente a comer pepino e cebola. E o Senhor está dizendo que esse é o tempo de libertação. Já saiu do Egito, não volte mais para lá. É forte isso aqui, né? Então o mundo vem nos ensinar dentro de tudo. Inclusive muitas coisas, muitas inovações do mundo têm vindo para dentro das igrejas, né? Onde a palavra de Deus, infelizmente, em muitas igrejas tem perdido o foco. Onde o foco tem sido colocar pessoas no altar, pastores no altar, que estão preocupados com resultados, mas não estão preocupados com frutos. E os resultados é o que? Igrejas bombando, igrejas cheias. Então com isso, para ter esse resultado é fácil. Pega um cantor gospel, pega uma celebridade, coloca em cima do púlpito, coloca em cima do altar, a igreja vai bombar. A igreja vai crescer, vai inchar em número, mas frutos, revelação do Espírito Santo, frutos do Espírito, cadê? Porque ganhar alma, se você parar para pensar, é fácil. Agora os frutos é que permanecem, porque a Bíblia diz que Jesus, ele diz que os frutos plantados, os frutos que são dados através dele, permanecem. Então igrejas que se lotam assim, né, de tantas coisas por causa de celebridade, de bandas, disso e daquilo outro, tá cheio. A primeira crise que a igreja passa, esvazia a igreja. Por quê? Porque tem resultado, tem enchimento, tem inchaço, mas não tem crescimento. Então não julgue uma igreja, por exemplo, de acordo com a quantidade de membros que você vê. A gente vê muitas igrejas aí com ministérios que cresceram absurdamente. Aquilo ali é só resultado. Frutos muitas vezes está longe. Lógico que eu não estou julgando, dizendo que são todas. E nem quero dizer também que é errado buscar esses resultados. O que é errado é você deixar de pregar a palavra, porque somente a palavra genuína de cura, de libertação, vai fazer você de fato dar frutos. Frutos dignos de arrependimento. E aí o mundo vem nos ensinar que sucesso é isso. Sucesso é reconhecimento. Sucesso é status. Sucesso é dinheiro. A Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia nos ensina que o sucesso é obedecer aos princípios do nosso amado Pai. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer aquilo que Deus nos chamou para fazer, mesmo que ninguém veja,
E o que me chama a atenção que o Senhor tem ministrado ao meu coração com esse versículo aqui que eu coloquei, estabeleci para minha semana. Todos os dias eu paro um pouco para meditar nele. E o Senhor ontem me trouxe uma reflexão sobre isso. Se Deus, ele disse para mim que ele me escolheu desde o ventre. Ele me conheceu desde o ventre, antes, na verdade, antes que eu fosse formada no ventre, ele me conheceu. E antes que eu saísse do útero da minha mãe, ele me santificou. E as nações me chamou por profeta, porque esse versículo aqui é o Senhor dizendo para Jeremias, porque Jeremias vinha de uma linhagem de sacerdote. Então, se ele vinha de uma linhagem de sacerdote, nós sabemos muito bem que toda a tribo de Levi, a herança era exatamente o sacerdócio. Só que Deus, ele decidiu, por algum motivo, mudar a história de Jeremias e dizer, você vai exercer o sacerdócio, mas é como profeta. Eu te chamei como profeta para as nações. E aí Jeremias fica assim impactado, porque ele estava já seguindo, ele foi treinado, porque o sacerdote, ele era treinado desde criança. E Deus está dizendo, olha, eu fiz um pacto com você, você não se lembra, mas eu fiz um pacto com você, e o pacto é que você seria profeta. Então não adianta você ir querer ser sacerdote como seu pai, porque não vai dar certo. Então eu comecei a entender isso e perguntar ao Senhor, Senhor, qual foi o pacto que eu fiz contigo na eternidade? Que eu não sei, porque a minha mente humana não é capaz de discernir. Revela para o meu espírito. É isso que eu quero trazer para você também, nessa reflexão, para que você possa perguntar ao Senhor, Senhor, qual foi o pacto que eu fiz contigo? Como foi que o Senhor me conheceu? Que o Senhor me disse? Que o Senhor me santificou? O Senhor me santificou para ser o quê? Profeta? Evangelista? Pastor? Levita? Não sei. E tantas coisas aí. Trazendo também aqui dentro de um contexto profissional. Porque se a nossa profissão não estiver linkada com o nosso propósito no reino de Deus, pode dar resultados, mas frutos não darão. Frutos dignos de arrependimento não serão vistos. Resultados é diferente de frutos. Uma hora dessa eu vou fazer uma live mais profunda aí falando um pouco dessa diferença. Então, obedecer aquilo que Deus nos chamou, mesmo que ninguém veja, esse é o maior sucesso. Esse é o verdadeiro sucesso. A verdade é essa, que a palavra é essa. Então, eu lembro que quando eu fiz as primeiras mentorias com as mulheres do VIP, eu perguntei sobre o que era sucesso, cada uma veio trazendo uma concepção. Por quê? Porque a gente vem da nossa visão de mundo, daquilo que nós entendemos, daquilo que a cultura nos ensina. Só que lembre que a cultura, ela é contaminada, porque a cultura, ela cultua alguém. É por isso que nós temos que colocar na nossa vida a cultura do reino de Deus, pedir para que o Senhor nos ensine essa cultura, porque aí a gente vai cultuar a Deus de maneira verdadeira, porque se nós formos seguir o que a cultura determina, nós vamos pecar, vamos dizer que nós já não somos mais idólatras, mas ainda assim continuaremos sendo, porque a cultura cultua, já está dizendo, cultura, cultua a alguém, adora a alguém, direta ou indiretamente. Então o mundo ensina isso, que o sucesso é reconhecimento, é status, é dinheiro, tudo isso é bom, mas isso não é propósito, esse não é o verdadeiro sucesso que Deus tem para mim e para você. Isso aí vem de combo. Agora, será que esse reconhecimento, esse status, esse dinheiro é para todo mundo? Eu acredito que não, porque Deus tem para cada um seu chamado. E se nós formos olhar lá para a história dos mártires, dos apóstolos, eles deixaram coisas de lado para seguir ao Senhor, deixaram posições, status. O Senhor disse, larga essas redes aí, porque eu não quero que vocês sejam mais pescadores de peixes. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens, evangelistas, discípulos que me seguem. Então foram 12 frutos que o Senhor deu. Deus gerou aqueles que permaneceram. Jesus gerou aqueles frutos. Jesus cuidou, Jesus discipulou, e Jesus esteve ali pertinho. Um se perdeu, mas o próprio Jesus, em sua oração, antes dele ser crucificado, ele disse, Senhor, tudo aquilo que o Senhor me deu é teu, orando para o Pai, né?
Tudo que o Pai me deu é teu. E todos estão aqui. Só se perdeu um. Mas se perdeu para quê? Para que se cumprisse a profecia. Para que se cumprisse a palavra. Porque não foi gerado no coração dele, né, do Judas, o arrependimento. Então é sobre isso que nós precisamos colocar, aplicar para a nossa vida profissional, entendendo que a nossa profissão precisa estar dentro do propósito do Senhor. Agora, quando nós estamos em uma profissão onde nós não estamos vivendo o propósito do Senhor, aqui tem uma dor, que é a dor da desconexão. Porque você faz tudo porque tem de fazer. Você apenas vira um robô. E em alguns momentos eu me sentia assim. Eu me sentia muito plena no dia que era para dizer assim, ó, tem reunião com os pais, vai ter palestra, porque eu fazia isso, fazia palestra, fazia treinamento com os professores, treinamento com os pais, né? Fazia palestra, nossa, no dia que dizia assim, ó, é isso que você vai fazer hoje, eu tava ali com todo o gás. Mas tinha atividades dentro da escola que eu fazia porque a obrigação me mandava. Tinha coisas que eu tinha que fazer. Agora, quando dizia assim, ó, atender os pais, atender as pessoas, conversar, mesmo que fosse para resolver pepino, eu estava ali feliz, alegre, satisfeito, porque eu estava lidando com pessoas, eu estava lidando com o público, eu estava acolhendo pessoas. Não eram poucas as pessoas que sentavam na minha mesa, só queriam conversar comigo. Aí, às vezes, usava até de uma, entre aspas, uma desculpa para dizer que queria resolver isso. Eu dizia, meu Deus, por que esse povo não resolve isso? Tem alguém disposto, tem alguém na secretaria que só para isso, mas as pessoas só queriam a mim, sabe por quê? Porque não era aquilo em si, aquilo que elas queriam dizer, que queriam resolver, era uma porta de entrada. E quando elas sentavam diante de mim, muitas mães choravam, eram muitas situações, e muitas vezes parávamos ali para fazer oração, gente, algo assim que é tratamento de Deus. E hoje eu olho e entendo, porque eu ficava assim inquieta, e dizia assim, meu Deus do céu, por que tanta, né, sobrecarga? Só que o muito cobrar também, né, exige de você que você se encha para você ter para dar. Então naquela dinâmica ali de faz isso, faz aquilo, eu acabei me sobrecarregando e o Senhor precisou me colocar dentro de um funil. Agora tem coisas que você faz que você se sente um robô. Tem coisas que você faz porque você tem que fazer, você entende. E outra, você está fazendo profissionalmente ali, mas você está entendendo, ó, isso aqui é temporário. É temporário, não pode ser eterno. Mas tem pessoas que vivem, ó, dentro de uma profissão eternamente porque está visando apenas o valor do salário, está visando a estabilidade, essa tal de estabilidade que é uma segurança, mas que na verdade é um bloqueio, é uma prisão, porque muitas vezes deixa de crescer profissionalmente por causa dessa tal de estabilidade. Estabilidade, ela vem ali como uma referência para alguns perfis temperamentais, né, e comportamentais, só que você tem que se permitir também viver pela fé, porque essa coisa de estabilidade é você querer a segurança, você querer total segurança, você querer controlar tudo, e você não vai conseguir. Tem uma hora que vai desequilibrar mesmo, e na hora que desequilibra é que você tem que mostrar a sua fé. Então, quando a gente entra nesse processo mecânico de fazer as coisas no automático, tem pessoas que vivem assim anos e anos. Quantos funcionários públicos que são assim? Entraram pela via de um concurso, estão lá, mas não estão felizes profissionalmente. E outra, o tanto de dinheiro que ganha não quer dizer que é liberdade, porque quanto mais alto o salário, mais está envolvido em dívidas, mais está com problema. E eu me lembro que eu fiz uma mentoria com um mentor um certo tempo, e ele era economista e ele trabalhava também como gerente de banco. E ele contava para mim assim que ficava pasmo, como que as pessoas que iam procurar para fazer empréstimos no banco, ele era gerente na Caixa, né? E ele disse que vinha médicos que ganhavam assim, ó, de 10 mil para cima. Médicos, advogados, diz que pessoas assim mesmo, bem profissionalmente bem, um status bem legal, mas que a vida financeira toda estabacada, pedindo empréstimo. E ele disse que muitas vezes iam pessoas usando
como é que fala? O que ganha o salário mínimo, né? Esqueci a palavra que se usa. Mas enfim, a pessoa que ganha salário mínimo ia tomar empréstimo para pessoas que ganhavam mais. Por quê? Por causa do nome que estava limpo, que estava tudo organizado. E a pessoa está ali certinha, financeiramente organizada, livre de dívidas. Por quê? Quanto mais tem, mais quer fazer. Muito mais, quanto mais ganha, mais vai. Há uma tendência. Por isso que a Bíblia diz que se nós não formos fiéis no pouco, nós não seremos fiéis no muito. Então tem pessoas que não podem ser colocadas no muito por causa disso. E que o Espírito Santo nos ensine a como sermos fiéis em todo o tempo. E quantas vezes, né, não sei se acontece aqui com alguma de vocês, mas já acorda cansada, já levanta todo dia. Tem pessoas que assim, ó, você quer ter um sinal de alerta, prestar atenção, para se a sua profissão serve ao propósito do reino, analisa isso aqui. Como é que você acorda para ir trabalhar? Você já acorda cansada, desmotivada, como se estivesse sobrevivendo no trabalho e não vivendo? Porque viver é uma coisa, viver é natural, sobreviver é pesado. Porque você tem que puxar uma coisa, né? Em cima da vida você tem que colocar um peso, porque a vida tem que ser arrastada. Então isso que é sobrevivência, coloca um peso em cima da vida. Aí você vai se arrastando, ó. Acorda porque não tem jeito. Vai todo santo dia. Eu já trabalhei em lugares que eu vinha muito bem na rua, mas quando eu entrava, chegava na porta, respirava fundo, porque eu sentia uma pressão, uma prisão. E ali entrava e tinha que ser debaixo de cobertura espiritual, para não surtar. Preste atenção aos sinais do seu corpo em relação à sua profissão, aquilo que você faz, para você entender se de fato você está cumprindo o propósito do Senhor. Porque de repente é nesse lugar, é nessa profissão que Deus está querendo te mover no reino dele, mas você está com a motivação errada. Pode ser isso, inclusive, essa desconexão com o serviço doméstico. Porque quando eu falo do serviço doméstico, eu não falo apenas para as diaristas, né, para as mulheres que ganham recursos fazendo isso. Eu falo para nós mulheres, mães, sabe? A mulher doméstica, a mulher da casa, a mulher virtuosa que levanta de madrugada para colocar as coisas em ordem. Isso é um peso. Isso tem sido pesado. Você tem feito isso debaixo de murmuração? Se você está fazendo embaixo de murmuração, tem alguma coisa na sua alma que precisa ser curado. Então, quando tem essa ausência de propósito na nossa vida profissional, no nosso ministério maior é a nossa família. Então, isso aí vai adoecendo a alma. Quando você vai trabalhar todo dia, porque tem que ir, você só vai trabalhar. Eu não posso sair desse trabalho, porque se eu sair desse trabalho, eu vou ter muita perda financeira. Então, isso aí vai me trazer outras consequências. E continua ali, ó, adoecendo a alma. Se eu sair desse trabalho, meus filhos passam fome. E continuam ali, ó, o tempo todo. Lógico que a gente vai passar por experiências assim, como eu já falei que eu passei. E eu acredito que cada um aqui tem sua experiência para contar dentro dessa questão aqui. Mas isso não pode ser eterno. Você precisa descobrir qual foi o pacto que a sua alma fez com o Senhor na eternidade, para que hoje você fosse. Ele te escolheu para quê? Ele te santificou para quê? Então, assim como o Senhor tem me lembrado, através, né, da história de Jeremias, eu quero trazer essa mensagem para você, para que você pergunte ao Senhor: o que foi, Senhor, que eu fiz de compromisso contigo na eternidade, da qual eu não sei, não me lembro. O inimigo roubou essa mentalidade, porque o inimigo, ele quer exatamente tirar o propósito. Ele quer que nós façamos as coisas sem propósito. E a palavra do Senhor para nós é direta: faça tudo o que você fizer, faça como se você estivesse fazendo para o Senhor. Aí eu te pergunto, se o Senhor, ele tivesse na sua casa materializado, como seus filhos, como seu esposo, você estaria cuidando da sua casa, do seu marido, dos seus filhos, como você cuida agora? O tratamento que você dá ao seu marido, aos seus filhos,
na sua casa, aos seus colegas de trabalho, aos discípulos, às pessoas que você ministra. O tratamento que você está dando para eles era o mesmo que você daria para o Senhor? São reflexões para nos tirar das diversas zonas de conforto. Então, quando tem essa ausência de propósito na vida profissional, o que é que vem de resultado? Frustração, comparação, insatisfação constante. Então, muitas vezes nós sentimos assim, que nós estamos fazendo muito, mas produzindo pouco. Por quê? Porque nós estamos desconectadas daquilo que Deus nos chamou para viver. É simples. Aí agora, como é que eu vou descobrir isso? Aí agora você tem que mergulhar no processo de se conhecer ao Senhor, acima de todas as coisas, prosseguir e conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor, como a palavra de Deus nos fala. Então você pode ser uma advogada, você pode ser uma manicure, você pode ser uma costureira, você pode ser uma psicóloga, você pode ser até mesmo uma dona de casa, mas é algo aqui que você precisa entender, que aquilo que te conecta ao propósito não é o cargo em si, é a motivação do seu coração. Aonde está a sua motivação? Está no salário? Não está no propósito de Deus. Simples assim. A motivação precisa servir e fazer tudo como se estivesse fazendo para o Senhor. Então, aqui você precisa entender. Vamos lá. O que é uma vida profissional com um propósito? Vamos desfrutar aqui dessa palavra. Uma vida profissional com um propósito é aquela que entende que o trabalho é um meio de glorificar a Deus. Você tem isso na sua vida profissional? Ou esse trabalho, aonde você trabalha, não glorifica a Deus em nada? Até o dinheiro que você recebe de lá parece que é amaldiçoado, que o dinheiro não dá para nada, porque não é sobre o dinheiro em si, é sobre a motivação que você colocou sobre o dinheiro, é sobre a energia espiritual, porque o dinheiro em si já é uma energia espiritual. Então, o que é que nós precisamos entender com isso? Então, tudo que nós fizermos, nós temos que fazer para o Senhor, como se fazendo para o Senhor, né? Colocando isso na mente, se eu estou fazendo para o Senhor, então eu vou dar o meu melhor com excelência. Eu preciso ser plena aqui, naquilo que eu estou fazendo. Então, trabalho não é somente para pagar contas. Nós temos que ter essa consciência. Todo o trabalho que nós fazemos, o prato que nós lavamos, a roupa que nós lavamos, não é apenas para manter a limpeza da casa. Não é apenas para isso. É um altar de serviço ao reino de Deus. Se as nossas ações não estão sendo realizadas de forma que nós possamos entregar esse ato de serviço como um altar na presença de Deus para estabelecer o reino, e o reino de Deus fala de governo, fala de autoridade. Então, se o que você está fazendo não está trazendo a autoridade governamental de Cristo, se você não está debaixo dessa autoridade para você usar dessa sabedoria, dessa autoridade que o Senhor tem para a sua vida, perdão em te falar, mas eu quero confrontar você. Você está fora do propósito de Deus. Você pode estar em uma empresa que você está lá há mais de 30 anos, mas você pode estar fora do propósito de Deus. Eu te pergunto, 30 anos fora do propósito de Deus, que perda de tempo, hein? Que perda de tempo. E aí, quando eu estava nos meios dos meus conflitos, o Senhor me mostrando coisas, eu dizia: Deus, por que o Senhor não me mudou antes? Por que o Senhor não falou certas coisas que o Senhor está me falando agora? Por que o Senhor não me falou antes? Aí Deus falou para mim nitidamente, o dia que eu chorei de me acabar. O Senhor disse assim: porque eu sou respeitoso. Eu sou um esposo respeitoso. Eu não desonro a minha esposa. Eu não desonro você. Nós somos esposas, né? Do Cristo. Aleluia. Então, o Senhor falou nitidamente assim para mim: eu respeito a sua opinião. Eu respeito a sua decisão. Era o que você queria. Você não queria me ouvir. Você não estava pronta para entender. Então, para você ouvir certos níveis em Deus, de direções, de clarezas, primeiro você tem que compreender coisas antes, né? Tem algumas camadas que você precisa vencer antes, até que você atinja a camada da revelação completa.
E tem coisas que Deus ainda não te deu a revelação completa porque você não foi capaz de entender aquilo que está no superficial, piorou no sobrenatural, no profundo. Então, procure ir mergulhando, entrando nesse rio aos pouquinhos. Olhe para a sua vida profissional com amor. Olhe para a sua vida profissional com carinho. Estabeleça alvos na sua vida profissional. Estabeleça, olha, eu estou aqui nessa empresa, eu não me sinto bem aqui, mas eu sei que eu preciso aprender algo aqui, e esse confronto aqui é doloroso, mas estabeleça um tempo para você estar ali. Eu vou estar aqui, faça um compromisso com o Senhor, ore, né? Faça tudo na direção do Senhor e diga ao Senhor: Senhor, eu não me sinto bem aqui, eu sei que não é aqui, não foi para esse lugar que o Senhor me escolheu, o Senhor não me santificou para que eu fosse sacerdote, o Senhor me santificou para que eu fosse profeta, assim como Jeremias. Então, eu não vou conseguir exercer o teu propósito, eu não vou conseguir trazer esse propósito à tona, esse serviço, esse propósito aqui, mas eu preciso aprender algo aqui. Então não estou dizendo para você ser uma irresponsável e você sair por aí, né, saindo do trabalho onde você está, rejeitando as portas que Deus está te dando para você agora. Eu quero que você entenda: tudo que você fizer precisa glorificar a Deus. Então você precisa ser treinada pelo Senhor. Talvez a empresa que você está hoje, você está ali somente para ser treinada. A área que você está atuando, talvez você esteja ali só para ser treinada, só para tirar essa capa de estabilidade, essa capa de um controle que você acha que precisa ter. E o Senhor está te ensinando, mas vai chegar uma hora que Ele vai escancarar o seu discernimento espiritual, e aí você vai conseguir avançar também na sua profissão. Porém, você só vai conseguir fazer isso se você entrar pela porta da obediência. É necessário que você entenda que uma vida profissional com um propósito, ela serve ao próximo com excelência. O nosso propósito precisa estar linkado em amar aos outros, dentro do princípio da palavra de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Então você ama a si de uma maneira tão grande que você se coloca em um lugar de trabalho onde você possa desenvolver ações que exaltem, que engrandeçam o reino de Deus, que exaltem e engrandeçam o nome do Senhor. Fazendo assim, você fará através de um caminho de trazer outras pessoas para o seu reino. E não é ganhar, como eu trouxe o exemplo aqui das igrejas que faz alguma coisa esplendoroso para chamar a atenção. Não, é ganhar de verdade, é discipular, é ter aquela pessoa ali que mesmo que você não continue, ela continua perseverando naquilo que você ensinou. Ainda que você fracassar, ela persevera, ela é firme, porque ela é fruto, ela não é resultado, ela é fruto. Entenda isso. Então, quando você serve um cliente, um paciente, um aluno, um filho, você tem que entender que você precisa fazer isso servindo a Jesus. É a Jesus que você está servindo. Como é que Jesus tem recebido os nossos atos de serviço? Principalmente aos domésticos na fé. Porque ontem a palavra na live foi essa aqui. Não adianta você querer ganhar o mundo inteiro e você não serve bem aos domésticos na fé. É muito sério isso aqui. Então nós precisamos de pedir ao Senhor esse discernimento. Olha a Tayla aqui, eu sou psicóloga, mas sempre gostei e gostaria muito de abrir uma loja de presente. Mas o medo faz eu ficar paralisada por causa do que as pessoas vão pensar. E aí você, como psicóloga, você precisa lembrar, né, que esse medo precisa ser lançado fora com o verdadeiro amor. Uma psicóloga do reino, né, entende isso aqui. Glória a Deus. O que é que as pessoas vão pensar? E aí você tem que investigar. Por que esse medo? De onde esse medo veio? Tem que olhar para a sua história. Então, quando foi que você se sentiu julgada pelas pessoas que chegou a tal ponto de travar um sonho seu, uma vontade que você tem? Porque não tem problema nenhum em você ser uma psicóloga e você ter uma loja de presentes, que você pode, dessa loja de presente, ainda trazer uns mimos aí para os seus clientes, né? Olha só que forte aí. Então é investigar, né? Investigar e pedir ao Senhor para revelar aonde foi que aconteceu, os fragmentos, qual foi a história, em que porta foi que entrou, de onde veio.
que entrou essa situação de forma a trazer esses fragmentos na alma, para trazer esse medo. Porque uma alma fragmentada é uma alma que está toda quebrada, né? As peças do quebra-cabeça tudo bagunçada. Então, tá faltando peça. Se tá faltando peça, não vai funcionar. A imagem não vai estar clara. O propósito não vai estar claro. Aquilo que o Senhor quer para você não vai ficar claro. Então, tem que olhar para isso aí. Não exatamente somente pela loja, mas também pelo acontecido. Porque esse padrão aí, ele vai se reproduzir em outras áreas também. E aí esse mesmo medo, ele pode estar reverberando para outras áreas. E se não for tratado, vai contaminando toda a árvore. Vai contaminando toda a casa, todos os cômodos da casa, de alguma forma. E às vezes não contamina para destruição total, mas traz uma influência ruim, onde você poderia ser pleno e você não consegue ser por causa desse medo. Então tem que orar e pedir ao Senhor a revelação. Então é necessário que você entenda isso aqui, como eu estou falando para você. Quando você serve as pessoas, você está servindo a Jesus. E uma vida com um propósito, né, uma vida profissional com um propósito, obedece à direção de Deus, mesmo quando parece não fazer sentido. Gente, para mim não fazia sentido. Foi um golpe na minha mente. Como assim? Olha todos os sacrifícios que eu fiz. Olha todas as renúncias que eu precisei fazer. Olha quantas brigas eu precisei tomar para mim, para poder chegar até onde eu cheguei, na minha empresa. E agora eu tenho que abandonar? As pessoas não entendiam. As pessoas diziam, você está doida, você tem certeza disso? Só que você quer ver a prova de que você está no caminho certo? O seu coração, ele é tomado por uma paz que excede todo o entendimento. Até hoje não faz sentido para muitas pessoas, mas a paz que eu sinto no meu coração, isso aqui é a maior prova que eu tenho. Eu tive perdas financeiras, muitas perdas financeiras. Eu perdi oportunidades, porque eu tinha oportunidade de crescer, de fazer mais. Perdi, entre aspas, perdi não, eu ganhei. Mas assim, na minha visão, daquele plano do qual eu já estava traçado para mim, foi uma perda. Então, na verdade não foi uma perda, foi uma renúncia. Para mim é uma renúncia, mas para os outros, uma mulher tola, deixou tantos anos e entregou assim de mão beijada. E fez e aconteceu. Quantas coisas que eu já ouvi, eu prefiro filtrar e tapar os meus ouvidos para não ouvir coisas. Então, Deus, ele vai mandar, às vezes, você ficar. Outras vezes, ele vai mandar você sair. Isso é obediência. Obediência é muito mais importante do que estabilidade. Então você está ali em um lugar que você está presa por causa da estabilidade financeira. Porque a minha idade, eu não tenho mais capacidade. Se eu sair desse emprego agora, meu Deus, eu já estou nessa idade, ninguém vai me aceitar. Quem vai contratar uma mulher com tantos e tantos anos e tal e tal? Tantos bloqueios que a gente carrega. E com isso a gente acaba sufocando, matando o propósito, aquilo pelo qual o Senhor fez aliança conosco na eternidade para que nós fizéssemos. Aí você passa a vida inteira sendo uma profissional que não foi aquele lugar que o Senhor te chamou. O Senhor disse, olha, você entrou aqui, foi só para aprender, mas aqui você descansou, aqui você se acomodou. Levanta, toma a tua cama e anda, vamos, porque eu quero revelar para você novos níveis. E a maior dor aqui é na revelação, porque você vai se levantar para ir para um lugar onde você não sabe, a uma terra que o Senhor ainda vai te mostrar. Não está claro? Aí a insegurança, o medo, a estabilidade, tantos e tantos bloqueios vai impedir de você agir por fé. Mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos agir por fé e não por vista. Eu quero trazer aqui para vocês alguns exemplos de mulheres com propósitos. Priscila, vocês conhecem Priscila? Tá na Bíblia, tá, gente? Priscila, a história dela tá lá em Atos capítulo 18. Não é uma história corrida, mas tem alguns versículos que você vai pegando aqui. Priscila, ela era uma empreendedora que usou a sua profissão. Qual a profissão dela? Ela fabricava tendas. Então, ela usou a sua função, a sua profissão, como uma ponte para ensinar o evangelho, as boas novas, a autoridade, o reino. Junto com o marido, ela fez aqui. Ela, inclusive, era esposa de Áquila.
Então você vai ver, tem algum versículo que fala que eu já vi muitas pessoas assim falando que não existe a função de apóstola na Bíblia. Não existe claramente assim. Mas se você for ler, porque eu não me recordo a referência bíblica. Mas Áquila era apóstolo também. E a Bíblia fala muito claramente, os apóstolos, Áquila e Priscila. Está escrito na palavra, em algum momento que Paulo fala, em alguma referência que eu não me recordo. Então, outro exemplo aqui foi Ruth. Lembra de Ruth? Ruth, ela foi fiel, ela trabalhava como a respigadora, né? Que ela colhia espigas, né? Ela foi trabalhar. Inclusive, a história de Ruth aqui é uma loucura, gente. Porque a mulher sai de um lugar onde ela tinha estabilidade, onde ela conhecia, ela perde o seu marido, ela está no meio de um processo de luto, ela perde o marido. Sabe o que é isso? Perder o marido? E aí, ela desnorteada, mas ela percebe que tem algo em Noemi que me encanta. Então, Ruth era fruto daquilo que Noemi, com o seu exemplo, plantou. Forte isso aqui, não é? É tanto que o fruto permaneceu. Ruth disse assim, não vou deixar você. Noemi chamou ela e a outra, né, a Orfa, e disse assim, olha, vocês são novas, eu não vou conseguir mais gerar filhos para vocês se casarem para cumprir a lei. Então eu libero vocês, volte para casa de vocês, para a parentela de vocês, volte. E a Bíblia diz que elas choraram muito, mas Orfa tomou uma decisão que era também boa, era justa, voltou, ela entendeu. Ruth disse, não, eu não vou. Aonde você for, eu vou. O Deus que você servir, eu vou servir também. Eu vou adorar também. O seu Deus será o meu Deus. E eu não vou deixar você. Aí vai Ruth e Noemi para uma terra completamente diferente para Ruth. E Ruth sendo mentorada por Noemi. Tá vendo que sogra pode ser mentora também? Oh, glória! E Noemi vai mentorando Ruth e vai dizendo todo o passo a passo que ela tinha de fazer. E inclusive a vida conjugal dela foi restaurada por causa das orientações que Noemi passou para Ruth. E aí ali naquela terra, né, em Belém, quando ela chega, ela vai ser uma catadora de espigas. E ela colhe essas espigas embaixo do sol quente. Mas ela está ali em humildade. Então, até ela ser posicionada como uma mulher de honra, como uma mulher resgatadora, inclusive da linhagem messiânica. Então, olha só que poderoso. Se ela não tivesse obedecido aquele comando, aonde você for, eu vou, aonde seu pé pisar, eu piso também. O seu Deus vai ser o meu Deus. Eu vou estar com você o tempo todo. A linhagem dela não ficaria ativa na terra. O Messias veio da linhagem de Ruth. Olha só que poderoso isso, né? Então, assim como essas mulheres... Pode liberar para subir. Assim como essas mulheres aqui, eu trouxe dois exemplos, né? Um exemplo da mulher com propósito, né? Que servia com sua profissão com um propósito no Velho Testamento e outra no Novo Testamento. Assim também tinham algumas mulheres que serviam sem propósito. Quer ver uma? A mulher de Ló. A mulher de Ló, ela tinha tudo. Só que ela estava presa ao quê? A uma vida confortável de Sodoma. E o conforto, ele foi tomado pelo fogo. E ela ficou apegada aos seus status. E esse apego aos status dela acabou matando o seu propósito. Inclusive matando ela mesma, né? A gente conhece a história que ela se transforma em uma estátua de sal. Porque a ordem era para ela obedecer. Uma ordem simples, gente. Obedecer é simples. É só fazer o que está sendo dito. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Corra o máximo do que você puder. Não olhe para trás. Por que Ló conseguiu? Por que as filhas de Ló conseguiram? E por que a esposa de Ló não conseguiu? Por causa da curiosidade. Por causa do medo. Por causa do abandono. Do sentimento de abandonar. Que ela não queria abandonar aquilo tudo que ela construiu. Ela olha para trás com esse misto de emoções. Aí acaba acontecendo o quê? Morre. E o propósito foi junto. Isso foi tão sério que esse comportamento dela aí contribuiu, inclusive, para o inimigo semear a semente do pecado na mente das filhas de Ló.
a ponto de as filhas maquinarem se deitar com o próprio pai para que a linhagem não ficasse perdida, não se encerrasse ali. Porque não tinha com quem, na cabeça delas, né, não teria com quem elas se relacionarem para dar continuidade ao nome, àquela linhagem. E quer ver outra mulher sem propósito? E essa daqui trabalhou muito, viu? Essa trabalhou bastante. Jezabel, uma influenciadora, uma mulher que exercia poder, uma mulher que exercia influência, que ela tinha uma função, ela era uma rainha, ela tinha uma função de autoridade. Ela servia sim, só que ela servia a si mesma. E ela servia a quem? Aos seus deuses. E o resultado não foram frutos. Quais foram os resultados? O maior resultado foi a destruição. Olha para a morte de Jezabel como foi. Muito sério isso aqui. Muito sério. Então eu quero que você entenda que quem vive com propósitos dá frutos. E quem vive sem propósito pode até dar resultado, mas o resultado não permanece. Eu quero trazer para vocês aqui, resultado de quem vive com e do que quem vive e de quem vive sem propósito. Por exemplo, você vive no propósito, qual é o resultado que você vai ter? A paz que excede todo entendimento. A paz, mesmo em meio às pressões, no seu trabalho, você sente paz, porque você sabe que você está no lugar certo. Agora, quando você está vivendo sem propósito em uma profissão, você sente exaustão o tempo todo. Mesmo tendo um sucesso externo, você se sente exausta. Você não vê a hora de sair do trabalho. Você não vê a hora de sair, de dar um momento de você bater o cartão. Você não vê a hora de dar um momento de você estar em casa. Você, quando acorda, o celular desperta, chega, você é tomada por um mau humor. Ai, tem que levantar de novo, que chatice isso, pensa. Então, fora do propósito, esse é o resultado. Agora, quando nós estamos no propósito, nós temos clareza espiritual. E esse é o tempo profético, em que o Senhor traz clareza sobre os nossos olhos, a luz do Senhor. A palavra profética para esse mês: levanta-te, resplandece, porque a luz do Senhor vai nascendo sobre você. A luz do Senhor é essa luz que traz a clareza que você precisa, o discernimento que você precisa para você saber: eu estou vivendo no ministério, na profissão, o meu chamado, eu estou exaltando, estou trazendo o reino de Deus para aquilo que eu estou fazendo, ou eu estou enganando a mim mesma, já perdi meu coração faz muito tempo e ainda para piorar a situação, não estou gerando frutos. Porque você foi chamada para você dar frutos. Você faz parte da videira. Cristo é a videira, você é o ramo. E é do ramo que vem o fruto. Só que para você dar o fruto, você tem que estar conectado na videira. Você tem que conhecer a essência do Cristo ressurreto. Glória a Deus. Então, quando você vive com um propósito, você tem clareza espiritual. Quando você vive sem propósito, quando você está fora do propósito, você tem confusão, você tem dúvida, você começa a entrar no processo do medo, da comparação e de tantas e tantas outras coisas aí que vêm para não te ajudar, né? Para impedir você de ter clareza naquilo que você está fazendo. E outra, quando você vive com propósito, o seu fruto, ele é eterno. É um fruto que permanece. Foi assim que Jesus falou: até que você dê frutos que permaneça. Quando você está vivendo sem propósito, qual é o fruto? Fruto podre. Frustração, burnout, né? Acho que é assim que se fala, né? Síndrome, estagnação e tantas outras coisas terríveis que acontecem. É porque está fora do propósito profissional. Olha qual foi a podridão? Estava dando fruto? Estava, mas tinha fruto podre na árvore. E qual foi aqui o sinal de que vinha esse fruto podre? A ansiedade. O transtorno de ansiedade, por causa de quê? Eu estava descumprindo princípios. Eu não estava me amando, eu estava dizendo que amava a Deus e as pessoas, eu não estava me amando, estava mentindo para mim mesma. Tem noção do que é isso aí? Então não tem como você prosperar naquilo que você está fazendo descumprindo princípios. E aí você tem que ouvir o chamado de Deus, assim como Deus falou para Abraão, o leste lerá de Deus: olha, sai da sua terra, mergulha dentro de você mesmo, vem, se conheça e resolva as mazelas da sua alma.
Busque essa cura, perdoe, libere perdão, faça o que precisa fazer para poder você viver o propósito do Senhor. Não tem como viver o propósito do Senhor com o coração sujo, com a história manchada. Não tem como. Você tem que primeiro se mergulhar nesse processo. Não adianta você querer ter resultado profissional agora, se você ainda não foi liberta daquilo que está impedindo você de avançar nessa área. Aí tem pessoas que ficam buscando, ore por mim, ore por mim, ore por mim. Eu quero orar, que é para poder esse espírito maligno parar de influenciar a sua alma, para que você se posicione em nome de Jesus. Então, refletindo aqui, já trazendo aqui a finalização da nossa live, algumas perguntas para você. Você se sente ocupada, né? Você sente assim que você está ocupada demais, mas você não está vendo frutos? Você está frutificando naquilo que você está fazendo hoje na sua área profissional? Quais são os frutos que você vê na vida dos seus filhos, na vida do seu marido, pelo seu trabalho que você exerce dentro da sua casa? Você sente que perdeu o prazer no que faz? Você tem essa sensação? Olha só. Você sente que seu trabalho está se afastando da presença de Deus? Porque tem mais isso aqui, ó. Eu já lidei, vi diretamente situações que eu até me arrependi de orar. De pessoas me chamar para fazer campanha de oração. Ore para Deus abrir uma porta de emprego para mim. E a gente vai, ora, faz campanha na casa, faz isso e acontece. Deus vai, por misericórdia, de tanta insistência, aí Deus vai e abre a porta de emprego. Só que aquilo que parecia que era bênção, não era bênção, era maldição. E a maldição veio fazendo o quê? Com que a pessoa se afastasse da presença do Senhor, destruísse a família, enveredasse por caminho de bebedeira, de adultério, de prostituição. Que triste, que triste. Então, quando o nosso trabalho está nos afastando da presença de Deus, preste atenção, não é uma bênção, é uma maldição. Não é algo que foi dado pelo Senhor, foi uma tentação que veio e a gente achou que era uma bênção. Olha só isso aqui, Gi falando, eu não tenho um propósito, infelizmente. Inclusive, hoje o dia começou com ansiedade, me sentindo impotente, mas estou tentando. Persevere. Não diga estou tentando, diga estou perseverando. Porque quando você fala que está tentando, tentar é o quê? É você não conseguir fazer. Você percebe isso? Olha o poder das nossas palavras. Ontem eu compartilhei alguns trechozinhos de alguns versículos que me chamou a atenção lá no Provérbios 6. Eu compartilhei lá no grupo, né? Coloquei assim, não desenvolvi, mas eu compartilhei porque aquilo me tocou. Aquilo que você fala vai gerar. A primeira palavra que foi declarada, né, foi a palavra de Deus, a primeira palavra que saiu da boca de Deus foi o haja, foi o trazer existência. Então, nossas palavras são profecias autorrealizáveis. Elas por si só, elas já realizam aquilo que está sendo falado. Então, quando você fala que está tentando, a sua mente está recebendo um comando de que você vai continuar nessa história aí, ó, porque tentar não é conseguir. Tentar é você estar na roda, ali naquele ciclo, sabe? Na roda gigante, que você fica girando, girando, girando e volta para o mesmo lugar. Então, mude o seu vocabulário, mude os verbos, comece a declarar, estou perseverando, eu continuo firme, eu não desistirei. Comece a trazer essas coisas, porque quando você vai falando dessas palavras assim, isso vai se tornando um peso maior. E aí nós ficamos presas nas armadilhas das nossas próprias palavras, como falou ontem o Provérbios. Então, se o seu trabalho está afastando você do seu chamado eterno, então você não está no lugar certo. Você precisa orar ao Senhor para que Ele te revele, para que Ele te traga a clareza. Você precisa orar pela revelação do Cristo. Ore para que o Espírito Santo revele Cristo em você, para você. Ore ao Espírito Santo sobre isso aí. Porque Deus, Ele nos chama para nós trabalharmos com excelência. Mas nunca essa excelência vai custar a nossa alma. Deus, Ele não exige de nós aquilo que nós não temos capacitação para entregar. Ele capacita, Ele diz que Ele dá a cruz a cada um de acordo com a sua capacidade de carregar. E Ele carregou a cruz pesada, a que nós não conseguiríamos. A que nós não conseguiríamos carregar, Ele já carregou por nós. Então, mulheres, eu quero que você entenda que você é uma mulher sábia e posicionada. E Deus, Ele quer você também posicionada na sua vida
profissional e também como intercessoras em ação, declarando e trazendo à existência, seja a sua própria intercessora, declarando e trazendo à existência. Então, se você é uma mulher que sonhou ser médica e você hoje é uma médica, por exemplo, você é uma pessoa que atende o público, ore antes de cada atendimento. Antes de eu fazer a live aqui, ó, eu paro ali um pouquinho, Senhor, fala aí, ó, com essas mulheres, mas não deixa que seja eu falando não, Senhor. Me ajuda. Então, é sobre isso aí. Ore pelas pessoas que você vai atender. Ore pelas pessoas que Deus tem colocado na sua mão. Então, se você é uma professora, profetize bênção sobre os seus alunos. Você é uma autoridade. A sua vida profissional é uma forma de você manifestar a autoridade. E é isso que você manifesta, o reino. Quando você manifesta a autoridade de Deus, quando Deus se revela através de você, quando você é uma bênção na vida das pessoas, você está revelando o reino de Deus. Então Deus, ele quer também que você e eu sejamos donas de casas que governam os nossos lares com unção, com temor, com alegria, com sabedoria. Glória a Deus. Eu trago um desafio aqui para vocês, antes de nós orarmos, né, configurando aqui, para você criar hoje, da forma como você conseguir. Gente, seria muito bom se vocês pegassem esses desafios e colocassem lá no grupo. Isso aqui gera, ó, uma motivação a mais. Então, o desafio de hoje é para você criar. Escreva uma declaração, uma frase, gente. Um parágrafo, coisa pequena. Escreva aí uma declaração do seu propósito profissional que envolva servir ao próximo com excelência. E escreva e coloque em lugar visível para você internalizar. É o que eu faço aqui, ó. É o que eu faço. Ali atrás da minha porta tá tudo muito, muito claro ali, ó. Eu não tenho dúvida mais, mas olha, quanto tempo eu penei para descobrir em que o Senhor queria me usar. Então, todo esse processo você tem que ir se rendendo. Não tem jeito. Hoje eu tenho claro a minha missão, eu tenho claro o meu propósito, eu tenho claro o público que eu vou falar, que são vocês, eu tenho tudo isso muito claro. Mas quando a gente está fora do propósito, não tem. E olha que eu passei esses 2 últimos anos que eu falei lá na escola, foi assim, batendo cabeça, Senhor, o que é? 2 anos para o Senhor me revelar e dizer, ó, sai da tua terra, da tua parentela e vai para outra terra que eu vou te mostrar. E eu venho para cá, ó, assim, ó, tipo, meio que, entre aspas, boiando, mas na dispensação do Senhor. Então declara em nome de Jesus que você foi chamada para servir com excelência e com amor. O seu trabalho, minha amada, precisa ser um altar. E o seu cliente... Isso é muito forte. O seu cliente é Jesus. O seu cliente é a representação de Jesus, porque o chamado aqui para você é: sirva como se você estivesse servindo ao próprio Cristo. Faça o trabalho que você fizer, faça como se estivesse fazendo para o próprio Cristo. Em nome de Jesus. Deus abençoe cada uma de vocês, que o Espírito Santo ministre melhor. E eu peço que vocês compartilhem esta live quando eu postar a gravação. Incentive outras mulheres que precisam reencontrar com seu propósito aqui, para que essa live de alguma forma possa ajudar. E que você nunca mais venha trabalhar pela pressão do mundo, mas pela paixão no reino. Glória a Deus. Porque seu trabalho é espiritual e a sua profissão é um campo de missão. Pense nisso, em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Não existe profissão simples. Às vezes você diz assim, mas eu sou apenas uma manicure. Quem sou eu? Eu sou apenas uma costureira. Não, eu sou apenas um atendente do supermercado. Coloque Deus no centro desse atendimento para você ver o que vai acontecer. Deus, ele vai começar a trazer pessoas para serem os seus frutos. Frutos são pessoas, tá? Pessoas curadas, pessoas restauradas, pessoas que permanecem, pessoas que o fruto permanece na pessoa. E você sabe quais são os frutos do Espírito, né? Você tem que manifestar os frutos do Espírito na sua vida profissional. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ai, Deus, doce amigo Espírito Santo, nós estamos aqui em Tua presença, Senhor. Obrigada, Pai amado, Pai querido, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus Santo, Deus Eterno. Obrigada, Senhor, por esta live, por essa oportunidade. Eu te convido agora, Espírito Santo,
Espírito Santo, eu te convido para ocupar o centro da nossa vida profissional, Senhor. Nós rendemos agora todas as nossas expectativas humanas perante o teu altar. Nós queremos colocar a nossa vida profissional nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, rendemos agora, Senhor, toda a nossa capacitação, toda comparação, todo desânimo, todo sentimento de insuficiência. Nós rendemos agora e colocamos tudo isso perante o teu altar, Senhor. Tudo que esta mulher tem trazido de peso, o medo, Senhor. Ó Deus, tudo que vem sentindo esta mulher no seu coração. Em nome de Jesus, como intercessora, junto com elas agora, Pai, eu venho colocar perante o teu altar. Espírito Santo, tu és aquele que convence, tu és aquele que confronta, tu és aquele que direciona e tu és aquele que revela ao Cristo. Por isso eu quero pedir ao Senhor humildemente, revela o Cristo em nós, revela o Cristo através de nós, mas revela o Cristo a nós. Revela, Senhor, a tua palavra, traz discernimento, Senhor, traz clareza sobre aquilo que nós precisamos aprender de ti, que não sejam meros conhecimentos humanos, meros conhecimentos de livros, mas que seja, Pai amado, a revelação que vai montar o quebra-cabeça, que é a tua palavra, Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor escondeu a sabedoria, Senhor, ó Deus, nos escritos, para que a sabedoria fosse desvendada, Pai. Nós queremos declarar, Pai amado, que a tua sabedoria repousa sobre nós, em nome de Jesus, e nós queremos viver em sabedoria, Senhor, em comunhão contigo. Em nome de Jesus, nós colocamos agora os nossos trabalhos, ó Deus eterno, as nossas profissões, os nossos ministérios, as nossas famílias perante o teu altar. Colocamos, Pai, a nossa carreira, Senhor, colocamos o nosso legado, em nome de Jesus Cristo, perante o teu altar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos, Senhor, que a nossa carreira te pertence, meu Senhor. Nós não queremos mais viver movidas por resultados terrenos, mas nós queremos nos mover, Pai, ó Deus, no teu fogo, na tua unção, ó Deus, sopra sobre nós, sopra sobre nós, sopra sobre nós o Espírito da sabedoria, o Espírito da revelação, o Espírito do conhecimento, sopra sobre nós, Pai. Ah, Senhor, nós confessamos, meu Deus, que muitas vezes nós estamos cansadas, muitas vezes sobrecarregadas, meu Pai, até mesmo perdidas quanto ao sentido, meu Senhor, daquilo que nós estamos fazendo, aquilo que parecia ter sentido antes, meu Senhor, de uma hora para outra parece que começa a perder o sentido. Muitas vezes são ataques espirituais, Senhor, mas também, Senhor, são formas do Senhor chamar a nossa atenção para aquilo que nós precisamos ser curadas. Meu Deus, vai curando agora, Senhor, em teu nome, todo o coração ferido, meu Senhor, pelos excessos, os excessos das exigências, as expectativas frustradas, meu Senhor, os resultados que não chegaram. Deus, vai trazendo esta cura, Senhor, em nome de Jesus, sobre cada mulher, Senhor, que está aqui nesta live. Começa, Pai amado, a trazer essa cura, Senhor, sobre mim. Inicia em mim todo o processo que precisa ser, Pai, completado nessas mulheres, para que juntas nós possamos caminhar, Pai, perseverando no Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu oro, Pai amado, por cada uma dessas mulheres que aqui estão nesta live, mas que estão se sentindo sem direção, meu Pai. Vai renovando o ânimo, Senhor, sopra a clareza agora, Senhor. Restaura, Pai, a conexão, Pai querido, entre o coração, Senhor, dessas mulheres e o teu plano, assim como a tua palavra, Senhor, nos fala, Senhor, ó Deus, que o Senhor nos conheceu, o Senhor nos santificou, ainda antes, meu Pai, que nós viéssemos a existir, o Senhor nos estabeleceu, Pai amado, com um propósito, Senhor, com um ministério, e nós estamos aqui para descobrir em Ti, Pai, aonde foi, Pai querido, que nós fizemos, meu Pai, o acordo contigo, ó Deus, qual foi o acordo que nós fizemos contigo na eternidade, Senhor, que hoje precisa ser nos revelado, porque o inimigo veio e roubou, Senhor, a nossa identidade foi desconfigurada por tantas e tantas coisas que o inimigo colocou, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro pedindo ao Senhor, vem trazer cura, Senhor, traga cura, Senhor, nas nossas histórias, traga cura, Senhor, sobre cada trauma, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro agora lançando por terra, declarando agora o governo do Senhor Jesus, declarando o amor de Cristo sobre todo o medo. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora
embora todo o medo, em nome de Jesus, medo vai embora, porque o amor de Deus está sendo liberado agora sobre esta mulher. Eu profetizo e libero sobre a sua vida agora a unção do amor. A unção do amor, a unção do amor do Pai, o amor do Pai, o amor ágape, o amor de Deus, o amor verdadeiro, aleluia. Eu profetizo e declaro isso em nome do Senhor Jesus. Nós queremos, meu Pai amado, que a nossa vida profissional glorifique o Teu nome também, Senhor. Vai nos livrando, Senhor, de toda obsessão por performance, Pai, por status, meu Senhor. Nos livra da dependência, da validação humana, Senhor. Nos livra da comparação, do desejo, do sucesso, meu Pai, que está desconectado, Pai, do Teu propósito. Nos livra de tudo isso e nos ensina, meu Pai querido, a obedecer, Pai, a obedecer, Senhor, mesmo que ninguém veja, Pai amado, que nós estamos fazendo isso por obediência. Nos conduza, Senhor, firmes nesse propósito, meu Pai, ainda que sejamos confrontadas, meu Senhor. Nos ensina a servir, mesmo sem sermos aplaudidas. Nos ensina a servir mesmo no anonimato. Em nome de Jesus, nos ensina a trabalhar, Senhor, como para o Senhor, Pai, conforme diz a Tua palavra, Senhor. Não deixa que nós queiramos, Pai amado, trabalhar para o homem, para ter, meu Pai, status, para ter reconhecimento do homem, meu Senhor, porque do que adiantará, Senhor, trabalharmos tanto e chegar no último dia, ouvir da Tua boca, não te conheço, mesmo tendo profetizado em Teu nome, mesmo tendo curado e expulsado o demônio em Teu nome, Senhor, oh Deus de Israel, porque os frutos precisam permanecer para que nós sejamos reconhecidos por Ti, meu Pai. Ah, Senhor, eu oro para que as nossas profissões, os nossos trabalhos, Senhor, sejam, Pai, a porta de entrada para esses frutos que serão gerados em nós e através de nós, meu Senhor. Vai alinhando agora, Senhor, todas as motivações do nosso coração, que tudo, meu Pai amado, que nós fizermos, venham, Pai amado, de um lugar de adoração a Ti, de entrega completa a Ti, meu Senhor. Ó Deus, nós queremos declarar, assim como nós aprendemos hoje, Pai. Nós queremos ser, Pai, como Ruth, queremos ser fiéis nos campos, mesmo que seja, Pai, na simplicidade, até que nós sejamos, meu Pai, posicionadas no Teu reino, Senhor, no destino profético que o Senhor estabeleceu para cada uma de nós, Senhor. Nós queremos ser como Priscila, meu Pai amado, que usou a sua profissão para revelar, para ser como ponte para o Teu reino, meu Pai. Em nome de Jesus, nos livra, Senhor, de sermos como a mulher de Ló. Nos livra, Senhor, de sermos ansiosas. Nos livra de sermos apegadas às coisas dessa vida, meu Pai. Nos livra de estarmos presas à vaidade, ao conforto, olhando para trás, meu Senhor, presas no passado, meu Senhor. Nos livra, Senhor, dessa maldição. Em nome de Jesus Cristo, nos dá coragem, discernimento, para que nós venhamos abrir os olhos e olhar para a frente, aonde está o autor e consumador da nossa fé. Vai arrancando de nós, Senhor, toda a mentalidade de Jezabel, toda a influência, meu Pai, do espírito de Jezabel sobre as nossas vidas. Lança por terra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Lança por terra toda a influência de um poder sem submissão a Ti, sem submissão às autoridades, sem submissão aos nossos maridos, colocando, meu Pai amado, os nossos maridos nos lugares indevidos. Meu Deus, nos livra dessa maldição, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós queremos ser mulheres com propósito eterno, mulheres, Pai, que revelam, Senhor, ó Deus, a Tua essência, mulheres que revelam o Teu reino, até mesmo sem precisar abrir a boca, meu Pai, com os nossos gestos, com as nossas ações. Nós queremos, meu Pai amado, mostrar que nós somos moldadas pela Tua palavra e não pelo nosso próprio eu, Senhor. Nós queremos, em nome de Jesus, trocar todo o fardo pesado do ativismo, Senhor, pelo jugo leve da obediência, porque a Tua palavra diz isso, meu Senhor, que o fardo que o Senhor tem para nós é um fardo leve, Senhor, mas nós não temos seguido em obediência. Por isso que nós estamos, Pai, com tanto peso, com tanta ansiedade, com tanta depressão, com tantas coisas pairando, Senhor, sobre as mulheres, meu Pai, porque não está havendo o posicionamento de obediência, Pai. Nós queremos declarar que nós não viveremos mais correndo atrás de promoções, de posições. Não, Senhor, nós queremos caminhar guiadas pela Tua direção, Senhor.
Guia os nossos passos naquilo que nós não somos capazes de ver, Senhor. Abre os caminhos, meu Senhor, e dai-nos fé suficiente para colocar o pé na estrada, Pai, porque nós cremos que o caminho será aberto. Dai-nos fé suficiente para colocar, meu Pai, a vara, Senhor, no mar, e esse mar vai se abrir, nós iremos passar, em nome de Jesus. Espírito Santo vai entrando nas nossas agendas, meu Senhor, vai tocando nas prioridades, nos ensinando, Senhor, ó Deus eterno, qual a prioridade que nós precisamos ter. Vai nos ajudando, Senhor, a ressignificar tudo aquilo que veio, Senhor Jesus, através do nosso trabalho, Pai, que nos trouxe mágoa, que nos trouxe ansiedade, que nos trouxe, Pai, enfermidade física, enfermidade emocional, enfermidade espiritual, Senhor. Que cada semente plantada, Senhor, com o suor do nosso trabalho, ó Deus, venha frutificar pela fé para a eternidade. Em nome de Jesus, unge as nossas mãos, Senhor, para que nós possamos servir, Pai. Vai ungindo, Senhor, a professora que ensina, a manicure que atende, a dona de casa que cuida, a advogada que defende, a empreendedora que sonha, a secretária que organiza, Senhor. Vai agora ungindo cada uma dessas mulheres dentro das suas profissões e dos seus chamados, meu Senhor. Que cada mulher, Pai amado, que teme a Ti, seja um altar ambulante, aonde ela for, que o Teu reino se manifeste, que seja essa mulher uma intercessora, aonde ela estiver, uma ponte viva entre o céu e a terra, que vai conduzir pessoas ao Teu reino, meu Senhor. Vai usando as profissões dessas mulheres, Pai, para alcançar vidas, meu Pai, para o Teu reino, meu Senhor. Que em cada palavra, que em cada entrega, que em cada sorriso, que em cada serviço, Senhor, Cristo ressurreto seja revelado para a glória do Deus Pai. E hoje nós queremos declarar que o nosso propósito profissional é obedecer. Nós entendemos que servir e glorificar o Teu nome é o nosso maior propósito, e esse propósito vem, Senhor, firmado na obediência. Recebe, Senhor, a nossa entrega. Recebe, Pai, que essa declaração, Senhor, ó Deus, esteja escrita não só no papel, Senhor, mas que esteja gravada no nosso coração, gravada na nossa mente, Pai, porque nós fomos chamadas para servir com excelência e com amor. O nosso trabalho é um altar e o nosso cliente é Jesus, e nós iremos, Pai amado, servir a Ti, Senhor, com alegria. Restaura a paixão pelo chamado, restaura, Senhor, o prazer de servir. Ó Deus, que o nosso trabalho venha Te adorar, Te adorar, Te adorar, em nome do Senhor Jesus. E assim, meu Pai amado, eu encerro esta live, Pai, entregando a Ti, Senhor, esse ato de serviço, Pai, esses minutos, meu Pai, que nós passamos na Tua presença, eu consagro a Ti, Senhor. Recebe, Pai, como oferta no Teu altar. Recebe, Senhor, mais esta live. O Senhor tem nos conduzido até aqui, Senhor, em 126 lives, meu Pai, porque o Senhor tem propósito, Senhor, genuíno. 127 lives completa hoje para a Tua glória. Recebe cada uma delas, meu Pai, para a honra, para a glória, para louvor do Teu santo nome. Ó Deus, eu declaro a Tua palavra sobre nós, assim como escreveste, Pai, como falaste para Daniel. Tu, porém, vai até o fim. Nós não seguiremos tentando, Senhor. Nós seguiremos perseverando na Tua palavra, que é fiel e verdadeira e digna de toda a aceitação. Em nome de Jesus, eu Te exalto e Te glorifico juntamente com essas mulheres. Saiu agora, Senhor, deste campo de batalha espiritual pelo qual nós entramos, meu Senhor. Ó Deus, e debaixo das Tuas asas, El Elyon, nós nos abrigamos em total segurança, porque Tu és o nosso esconderijo. Alarga, amplia os lugares da nossa tenda, Senhor, para que o inimigo não entre, para que o inimigo não venha nos atacar, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus continue abençoando, queridas, cada uma de vocês, e que o Espírito do Eterno ministre aos seus corações. E é algo precioso, olha só, glória a Deus, eu vou até o fim. Amém. Isso é uma mulher determinada. Glória a Deus. Foi para isso que o Senhor te chamou. Foi para isso. Para você perseverar nele. Não importa se você não está vendo o resultado, não está vendo o caminho, não importa. O maior desafio é esse, é você ir trilhando, confiando. E aí, daquilo que você já está conseguindo entender, você já vai projetando. O Senhor está construindo aqui grandes alicerces. E você precisa perseverar. Em nome de Jesus. E não deixe de compartilhar essa live com alguém, porque eu creio que o Senhor vai falar fortemente ao coração de outras mulheres. Queridas, um grande beijo no coração de vocês. Sintam-se amadas, porque de fato vocês são. E creiam, confiem. Deus tem muito mais a fazer
através de você. Deus te abençoe em nome de Jesus.